Graça e paz do Senhor a todos. Gente, a palavra de hoje, ela está lá em Samuel 16, no versículo 7, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como um homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, gente, aqui retrata uma passagem da Bíblia, né? Onde Samuel unge o rei Davi, né? Então, Davi, ele, na história dele, ele não era um homem assim de grande estatura, tudo, né? Mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, gente, ele tinha um coração assim separado, né, por Deus, né? Então, Deus, ele se agrada, né, das pessoas que colocam ele, né, acima de todas as coisas, né? Então, independente, né, da sua altura, das suas condições físicas, financeiras, né? Deus busca pessoas que têm um coração assim entregue a Ele, né? Pode ser uma pessoa mais improvável do mundo possível, né? Mas Deus, quando está com aquela pessoa, ela se torna grande, né? Assim como Davi, né, derrotou o gigante Golias, ele quer fazer isso com a gente também, tá? Então, independente do que você está passando, né, independente dos problemas que você enfrenta, né, entregue-se a Deus, né? Coloque Ele acima de tudo, que Ele vai te revestir de poder, né, de força, de sabedoria, para que você supere tudo isso, né? Que a palavra fala que maior do que o que está no mundo é o que está dentro de nós, né? Então, que você seja revestido do poder de Deus todos os dias, né? E assim, nós não devemos também viver, né, de aparências, tudo, né? Mas na verdade vale salientar, né, que a nossa aparência, né, nossas ações como cristão, ela tem que condizer, né, com a palavra, né, condizer com a nossa vida, né? Então, assim, o viver cristão, né, ele é incoerente quando você perde o controle, fica com raiva e não faz as coisas que são certas diante de Deus. E a mensagem final, gente, que eu queria deixar para vocês é o seguinte, né? Que está baseado nessa palavra. Não se preocupe, né, com o que as pessoas olham sobre você, mas principalmente se preocupe como Deus olha para você, como é o seu coração. É isso que importa, né? Que vocês comecem a refletir sobre o que eu estou fazendo, né? Se isso agrada a Deus ou não, tá certo? Então, vamos orar e agradecendo a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Amado e soberano Deus, estamos aqui reunidos para mais um dia orar e te agradecer pela oportunidade. Apresentamos a vida de cada um daqueles que nos escutam, ó Deus, que possamos refletir nessa passagem de 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7. Para quem não entendeu o contexto, eu vou repetir que aqui é uma passagem onde Samuel ele vai ungir Davi como rei. Quando o Samuel foi olhar os filhos de Jessé, ele foi vendo aqueles que eram mais fortes, mais altos, mas o Senhor já tinha escolhido Davi para ser consagrado como rei. Davi era pequenininho, né? Se fôssemos olhar, com certeza a gente já ia olhar aqueles que já estavam mais preparados em porte, físico e tudo, mas Davi, ali mais jovem, que foi consagrado, porque o Senhor ele não olha para a aparência, mas olha para o coração.
né? Então Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, o nosso interior. E assim como foi naquela passagem, que possa ser conosco. Porque muito de nós, muito no meio de nós, na verdade, são pessoas que fingem ser algo que não são. Isso é muito fácil hoje em dia, principalmente numa terra de internet, de Instagram, de Facebook, onde as aparências enganam, onde as pessoas fingem que são felizes, que são completas, mas no seu interior, na sua privacidade, quando chegam em casa, elas se debulham em lágrimas, elas são tristes. Que a gente não seja assim. Que a gente seja simples, que seja humilde e que o coração da gente seja conhecido por Deus. Que aí é Ele que faz com que a gente vá longe, que a gente fale do amor dele, que a gente fale dele para outras pessoas, e que essa seja a nossa verdadeira felicidade e alegria, mesmo diante das adversidades, dos problemas do dia a dia, e mesmo diante de tudo aquilo que vier nos atrapalhar. Então, que o Senhor nos ensine a ser assim, pessoas como Jesus foi, humilde, que não precisou, apesar de ser filho do Rei dos Reis, Jesus veio na terra simples, humilde. Tanto é que quando ele foi, o Judas precisou beijar sua face para mostrar quem que era aquele filho do rei, né, para ser sacrificado. Porque as pessoas não sabiam nem diferenciar Jesus. Ele andava como todos os outros, ele andava simples, com as vestes simples, com as sandálias simples. Ele não andava com roupas de ouro, nem com coroa. Tudo dele, na verdade, era assim, na simplicidade. Hoje ele está lá do lado, à destra de Deus Pai, né, com a sua coroa e tudo, mas aqui na terra ele foi e nos ensinou sobre essa simplicidade. Então que a gente não aprenda a olhar para currículos, não aprenda a olhar para nomes e querer idolatrar pessoas, sejam políticos, sejam cantores, enfim, que a gente olhe o coração de cada um. E cada um é amado no Senhor e todos nós somos, na verdade, irmãos de sangue, no sangue de Jesus Cristo. E precisamos ter essa humildade no coração. Amém? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Quem estiver no seu trabalho, que o Senhor proteja, guarde. Quem estiver indo para a escola, que tenha uma boa tarde de estudos, né, para a faculdade, para a escola. Quem está em casa precisando de uma oração por cura, está com alguma enfermidade, que o Senhor venha derramando seu bálsamo suave em cada um. Amém? Então oramos, agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.